Você sabe a importância de calar a boca? Por acaso você tem ideia de quantas pessoas já destruíram a própria vida, o próprio futuro, os próprios sonhos por simplesmente não saberem ficar com a boca fechada num determinado horário? E você já prestou atenção como que as pessoas que não calam a boca um minuto ou que não sabem calar a boca, como é que elas são mal vistas e são mal-vindas em todos os lugares? Se você quiser saber como que pequenas coisas, detalhes mínimos, podem fazer tanta diferença, fica comigo nesse vídeo, você vai se surpreender. Solta a vinheta aí, pessoal. Olá, eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Você Precisa Aprender a Calar a Boca. Eu quero compartilhar com você algumas histórias, algumas delas reais, né? Depoimentos de gente com quem eu convivo ao longo desses últimos 20 anos no meu curso e no meu livro A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu ouço muito depoimento e também leio sobre muitas histórias de pessoas que contam sobre isso. A primeira é a seguinte: numa cidade pequena, um padre chegou na paróquia e ficou durante 35 anos. Aí ele iria se aposentar, então a paróquia resolveu fazer, na última missa dele, eles iam fazer uma homenagem a ele e depois teriam um almoço para se despedirem dele. Então, o prefeito da cidade, que estava em época de reeleição, você sabe como é que político é, ele quis fazer uma homenagem ao padre, e aproveitando para a reeleição. Só que, como é comum nesse tipo de gente, a missa estava marcada para as 8 da manhã, e eram 8h25 e ele não tinha chegado. Então o padre pegou o microfone e começou a falar até que o prefeito chegasse. Então a igreja lotada, e ele disse o seguinte: olha, aí, irmãos, eu estou indo embora com dor no coração dessa paróquia, porque aqui eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Porque a primeira confissão que eu cheguei aqui e ouvi há 30 e poucos anos, eu fiquei horrorizado. Pensei, será que todo mundo aqui é assim? Porque o camarada, ele roubava na empresa onde ele trabalhava, roubava do sogro, roubava do cunhado, ele dormia com as amigas das filhas, ele enganava, passava os outros para trás e tal. Eu fiquei horrorizado, pensei, meu Deus, onde eu vim parar? Mas com o tempo eu aprendi essa lição, que aquilo era uma ovelha negra, porque aqui eu encontrei pessoas maravilhosas e tal. Nisso chega o prefeito, totalmente sem educação, sobe, vai para o púlpito, toma o microfone da mão do padre e diz: olha, desculpem de eu chegar atrasado, vocês sabem como é que é, a gente tem compromissos e tal, mas eu não poderia deixar de vir aqui fazer uma homenagem ao nosso pároco, porque eu tive a honra de ser a primeira pessoa a me confessar com ele quando ele chegou, entendeu? Pessoas que não calam a boca, muitas vezes elas são assim, intrometidas, não perguntam, chegam atrasadas, falam aquilo que dá na cabeça e, portanto, pagam mico. Você quer ver um outro exemplo? Esse é um exemplo real. Há 17 anos, mais ou menos, quando eu estava dando um curso, uma turma pequena do curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu falei sobre o primeiro verbo mais importante do mundo, que é calar a boca. E falei sobre os infortúnios disso. E aí uma pessoa, um corretor de imóveis, pediu a palavra para mim, ele se levantou e disse no meio da classe o seguinte: ele disse, olha, eu sei que isso é verdade porque eu perdi a maior comissão da minha vida por não saber ficar com a boca fechada, e eu aprendi isso. E aí ele contou a história dele. Ele disse que tinha um loteamento novo, e ele vendeu para um casal de idosos, pessoal bem abastado. E ele vendeu 5 terrenos. Então ele falou que a comissão que ele ganhou naquela única venda era equivalente, na época, a quase 2 meses de trabalho dele, talvez até mais. E ele estava super eufórico. Só que o casal pediu, antes de pagar e assinar o contrato, o casal pediu para ir lá mais uma vez ver o loteamento. E ele estava eufórico, então quando ele estava lá com os dois, ele não conseguiu se conter e ele disse assim: imagine bem, daqui a algum tempo, vocês fizeram um excelente negócio, imagine daqui a algum tempo vocês sentados aqui na varanda, tranquilo, fim da tarde, e vendo toda a movimentação da praça, as crianças brincando, e o homem disse a ele: o quê? Praça? Que praça? Ele falou: porque aqui de frente, esses terrenos que você está vendo, será uma grande praça, né? Um centro onde as pessoas se encontrarão e tal, e as crianças poderão brincar. O velho falou para ele: o que? Você está louco? Nós estamos saindo da casa onde nós moramos 32 anos, amamos o lugar porque a gente não aguenta mais o barulho, a perturbação de uma praça que está em frente. Tirou o cheque do bolso e rasgou na frente dele. Então ele disse assim na frente da classe: se eu tivesse calado a boca mais 1 minuto, eu teria ganho um dinheiro bom. Entende? Isso é uma coisa que você tem que aprender. Você tem que saber. Quando você não consegue calar a boca, você tem problemas. Então perceba bem, na sua família deve ter pelo menos uma pessoa
que se mete na vida dos outros e dá palpite onde ninguém pediu. Não tem? Olha, é difícil uma família que não tem isso. É muito difícil. No seu bairro deve ter pelo menos um vizinho que se intromete na vida dos outros e que entra no meio da sua conversa quando você está conversando, sem pedir licença e sem saber o assunto. Na empresa onde você trabalha deve ter pelo menos uma pessoa que você está conversando com uma outra e ela entra na conversa sem que ninguém tenha pedido. Você deve ter pelo menos um conhecido seu que dá palpite na criação dos seus filhos sem você pedir. Você deve ter pelo menos uma pessoa ou outra da sua igreja, ou assim por diante, que fala mais do que a própria língua aguenta, que fala até dormindo, que dá pitaco onde ninguém pediu, que fala alto, que se intromete, que faz escândalo. Todo falador compulsivo, ele é odiado e rejeitado. E o pior é que eles não percebem isso. Ah, e se você falar alguma coisa, eu conheço alguns, sabe o que eles dizem? Você falar alguma coisa, eles dizem assim, por exemplo, eles chegam num almoço de família e tem ali você, seus irmãos e tal, suas cunhadas, seus cunhados e tal, e aí alguém está conversando alguma coisa e a pessoa dá um palpite assim no meio. Ah, você não deveria fazer isso porque isso não sei o que e tal. E se você falar alguma coisa depois, sabe o que a pessoa diz para você, o falador? Ele diz assim, ah, eu sou franco mesmo, eu falo mesmo porque eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro. Pessoas assim não são verdadeiras. Pessoas assim são intrometidas, inconvenientes. Pessoas assim são insuportáveis. Pessoas assim são odiadas e não é à toa que são odiadas. Agora, tente você dar um palpite na vida delas. Tente. Eu desafio você a fazer isso. Tente você dar um palpite na vida de um falador compulsivo. Falam demais. Aí dizem, ah, eu sou franco. Não, você não é franco. A pessoa assim não é franca, porque Vitor Hugo escreveu, sabe o quê? A franqueza não consiste em dizer tudo que você pensa, mas em pensar tudo que você vai dizer. Antes de você falar alguma coisa, aceite um conselho meu. Pergunte para outra pessoa se ela quer ouvir. Você vai se surpreender com a quantidade de nãos que você vai ouvir. Pergunte. Seus filhos se casaram? Eles já têm vida própria? Cale a sua boca. Deixa que eles vivam a vida deles, você não tem nada a ver com a vida deles, ok? Você pode até não gostar de ouvir isso, mas é uma verdade. Ah, e eu preciso dizer por que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Preciso citar uma frase de Nietzsche, que diz assim, ó, as pessoas odeiam as verdades que abalam as suas ilusões. É isso daí. As pessoas odeiam as verdades que abalam as suas ilusões, ok? Se os seus filhos já são adultos, antes de você dar um palpite, pergunte para eles se eles querem o seu palpite. Você tem netos? Seus filhos estão criando seus netos? Antes de você dar um palpite, pergunte se eles querem. Isso é sinal de respeito. A não ser que o negócio trate-se de absurdo. Eu estou falando do dia a dia normal, da rotina normal. Por favor, entenda, não ponha palavras na minha boca, eu não estou generalizando. Eu estou falando do dia a dia normal, de relacionamentos normais. Seus irmãos, eles trocaram de carro, seu irmão trocou de carro? Cale a boca. Você não tem nada a ver com o carro que ele comprou. Pare de perguntar para os outros quanto eles pagaram de tal coisa. Pare de perguntar para os outros por que eles fazem isso, por que eles fazem aquilo. Veja, ninguém gosta de interrogatório, ninguém gosta. Pare de dar palpite na opinião, na criação do filho dos outros. Eu, por exemplo, não quero ficar explicando por que minhas filhas não tomam refrigerante. Eu não quero explicar para ninguém. Isso é um assunto meu e da minha esposa. Eu não tenho que explicar para ninguém. Agora, diferente é quando a pessoa pergunta carinhosamente. Ah, é? E por quê? Tal, e ela quer saber. Agora não estou falando disso, estou falando de gente intrometida. Eu estou falando de gente insuportável. E gente assim tem em todos os lugares. Por isso é que eu digo que você tem que aprender a lidar com eles. Você tem que aprender, porque senão eles tornam a sua vida um inferno. Então, meu conselho, seja na sua família, seja no seu bairro, seja na sua igreja, seja onde for, quando alguém der um palpite que você não pediu, com a voz tranquila, serena, você pode perguntar. Eu gosto, em algumas ocasiões, eu olho para a pessoa e pergunto, tá, só queria saber uma coisa, eu pedi sua opinião? Eu falo. Eu falo assim, normalmente eu não falo com raiva, mas eu falo ali, eu pedi sua opinião. A pessoa vai dizer não, a pessoa fica vermelha ou fica branca, às vezes ela sai de perto, às vezes ela fica com raiva, mas o problema é dela. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você já deve ter ouvido esse ditado, não viu? Você gosta que os outros se intrometam na sua vida? Não? Então faça o mesmo. Eu não ligo, Ivan, que os outros se intrometam na minha vida. Então mesmo assim, pare de se intrometer na vida dos outros, entendeu? Pergunta, isso é feio, isso é falta de educação, isso é falta de cortesia. As pessoas não dizem para você que elas te odeiam, mas elas te odeiam. Elas não dizem para você que não te suportam, mas elas não te suportam, se você for assim, entendeu? Ninguém gosta de gente assim é insuportável, dá coceira na gente. Um outro jeito de se lidar, se você não quiser ser tão direto como eu sou, quando a pessoa dá um palpite, você pode virar para ela e dizer, ok, tá registrado a sua opinião, podemos mudar de assunto? Eu falo assim também, não há problema nenhum. Eu olho para a pessoa e digo, ok. Você diz, eu vi um vídeo seu lá, onde você fala de tal coisa, que seus filhos isso, aquilo e tal. Eu não concordo com você. Eu vi um vídeo seu lá,
que você fala da televisão. Eu não concordo com isso, eu acho que a televisão tem boas coisas. Eu falo, ok, tá registrado a sua opinião. E já mudo de assunto. Eu deixo falando sozinho, entendeu? Eu não quero falar sobre isso, eu não quero. Um dia eu tô num jantar com uma série de casais e com os maridos, eu era chefe dos maridos e tal, tava conversando. E aí uma mulher virou e disse assim, quer saber de uma coisa? Ontem eu sentei e assisti Big Brother Brasil. E sabe de uma coisa? Eu falei assim, dane-se o Ivan Maia. Aí todo mundo riu, eu olhei para ela e falei, senhora, só uma pergunta, por que dane-se o Ivan Maia? Eu não me danei, eu estava lá na minha casa e tal. Quem estava enchendo o cérebro de imbecilidade era a senhora, portanto, o dane-se deveria ser, a senhora deveria ter dito assim, dane-se o meu cérebro. Não se preocupe comigo, eu não assisto, mas a senhora pode assistir à vontade. Entende? Eu não deixo passar, eu corrijo. Por quê? Porque senão na próxima tem mais, entende? Se você não cortar isso aí, não adianta. Aí as pessoas me escrevem e dizem assim, mas eu vou falar, é minha cunhada, depois vai virar aquela guerra. Não, não vira guerra, é só você saber falar. Baixa a cabeça para você ver só o que acontece. Ó. Você baixa a cabeça, certo? A pessoa monta em você. Você continua de cabeça baixa, ela põe aquele freio na sua boca, igual do cavalo. Você continua de cabeça baixa, ela puxa o freio e o freio entra no seu palato. Você continua de cabeça baixa, ela põe uma cela. Você continua de cabeça baixa, ela põe esporas e passa na sua virilha. Que isso? Onde está escrito isso? Onde está escrito que você tem que ser bobo dos outros? Não aceite, é o conselho que eu lhe dou. Não faça guerra, mas não aceite. E afaste-se de gente assim. Você quer um conselho? Afaste-se de gente assim. Gente assim só causa problemas. Ou então faça como eu faço às vezes, se você achar que é bom. Eu gosto de sentar com a pessoa sozinho e dizer, olha, posso te falar uma coisa? Já teve 3 vezes que você se intrometeu numa conversa, eu gosto muito de você, gosto que você venha na minha casa, mas se você fizer isso mais uma vez, você não entra mais na minha casa e eu quero me afastar de você. Eu falo, tranquilamente. Se a pessoa vai gostar ou não. Já teve casos que gostaram, teve casos que não. Bom, aí é com ela, né? Se ela gostou ou não, eu prefiro alguém que converse comigo e me diga em particular onde eu estou errando, certo? Do que alguém que não diga e depois fique falando por trás de mim. Ok, mas esse sou eu. Você faz aquilo que você achar melhor. Você pode continuar sofrendo com gente que dá palpite na sua vida, você pode continuar sofrendo com gente intrometida, ou você pode se afastar também, porque se afastar é mais fácil. Se afaste. Diga que você não quer que venha na sua casa, não vá na casa da pessoa. Sabe aquela coisa, aquela musiquinha? Eu não vou na sua casa para você não ir na minha, você tem a boca grande e vai comer minha galinha. É isso daí, às vezes o melhor é isso. Por que as pessoas ficam tão escandalizadas com isso? Não é pior você falar dos outros por trás? Não é bem pior? Fale para a pessoa, chame separadamente e fale para ela. Bom, tá aí, ficam aí as minhas dicas para você. Você pode se escandalizar, você pode continuar do jeito que você está. Para mim, não fará muita diferença. O que eu quis aqui é simplesmente compartilhar com você algo que possa te ajudar, porque os faladores língua de gravata, eles estão em todos os lugares, pode ter certeza. Ou você aprende a lidar com eles, você tem que pegar um foguete e sair do planeta Terra. Entendeu? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim, o seu like é muito importante, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, no seu Facebook, tanto faz, onde você quiser, no Instagram. Deixa o teu comentário para mim, tem faladores na sua família? Tem faladores na sua igreja? Tem faladores no seu bairro? Tem faladores no seu trabalho? O quê? Você é um falador? Você era um falador? Escreve aí, eu vou gostar muito, eu sempre gosto de ler os comentários e respondo o máximo que eu puder, tanto eu quanto a minha equipe. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você gosta desse tipo de assunto e quer aprender mais sobre isso, bem mais, clique no link que está aqui abaixo na descrição ou no primeiro comentário que eu deixo fixado no topo e participe comigo agora no início de agosto da Jornada do Guerreiro Interior. São 3 aulas online, né, ao vivo, online, 3 aulas completas sobre isso e muito mais relacionado a isso. Só você clicar no link e seguir os passos que eu vou dizendo lá no vídeo e você estará comigo. É 100% gratuito. O convite está aberto para você. Longos dias, belas noites e seja muito feliz.